O terremoto de magnitude 7,7 atingiu Myanmar, na Ásia, nesta sexta-feira. Pelo menos 144 pessoas morreram e mais de 730 ficaram feridas. O tremor também foi sentido na China e na Tailândia, onde 9 pessoas faleceram e 110 estão desaparecidas. A junta militar que governa Myanmar decretou estado de emergência em várias regiões. Em uma delas, uma ponte desabou. O terremoto aconteceu durante a tarde no horário local. O epicentro foi perto da segunda maior cidade do país, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas. 12 minutos depois, um tremor secundário de magnitude 6,4 foi registrado. Em um comunicado, autoridades locais pediram ajuda. União Europeia, alguns países, além da ONU e Estados Unidos, já se manifestaram. Primeiramente, o governo de Myanmar pediu apoio internacional e a nossa equipe lá já está em contato para mobilizar totalmente os nossos recursos na região para dar suporte ao povo. Mas é claro que outros países são impactados. O epicentro está em Myanmar e Myanmar é o país mais fraco na situação atual. Já alertamos as pessoas. Sim, é terrível o que aconteceu. É algo muito ruim e nós vamos ajudar. Já falamos com o país. A Tailândia, país que faz fronteira com Myanmar, também foi fortemente afetada. Um prédio de 30 andares que estava sendo construído desabou na capital Bangkok. Os edifícios em Bangkok são construídos além do padrão. Mesmo que o terremoto tivesse sido mais forte, eles ainda seriam capazes de resistir. No momento, as inspeções mostram que todos os edifícios estão seguros para retornar. As únicas estruturas afetadas são aquelas em construção, que têm problemas com estabilidade e paredes. Em outro ponto da cidade, a água da piscina de um arranha-céu transbordou por conta do tremor. Na China, o sudeste do país foi mais afetado. Numa cidade distante a 300 quilômetros do epicentro, houve relatos de danos estruturais em algumas construções. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que o número de mortos ultrapasse 1.000 pessoas, havendo a possibilidade de chegar aos 10.000. O Serviço Geológico dos Estados Unidos alertou que Myanmar corre alto risco de sofrer liquefação do solo. E para a gente entender, então, os detalhes dessa tragédia, a gente conversa agora com o professor Anderson Nascimento, que é coordenador do Laboratório Sismológico da UFRN. Olá, professor, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Uma satisfação estar falando com vocês. Obrigado. Professor, eu começo te perguntando para a gente entender se Myanmar está localizado ali numa região, numa zona de terremoto. E se houve algum tipo de alerta prévio, esse terremoto, esse fenômeno era esperado? Bom, aquela região do Myanmar, ela é próxima da região de colisão de continentes, de placas tectônicas, que é do Himalaia, né? Então, eles não estão exatamente nessa fronteira da Índia com a Mongólia, etc., mas eles estão numa parte do deslocamento dessa colisão. Parte desse deslocamento é acomodado por um sistema de falhas bem grande que existe na região. E essas falhas estão sendo constantemente reativadas. Essa mesma falha ela já teve vários terremotos de magnitude 6, 7 nos últimos 100 anos. Pelo menos aí uma dezena de terremotos dessa magnitude nessa falha. O que faz a coisa ficar mais complicada é que agora o epicentro foi muito próximo a grandes concentrações populacionais, né? E aí isso aí complica toda a situação. Mas é uma área em que já se espera, existem estudos que demonstram que essa falha, que basicamente ela é no sentido norte-sul, aí na região do país, ela há vários anos, desde eras geológicas mais antigas, até mais recentemente, você tem registro de terremotos com essa magnitude de 6, 7, que tem potencial catastrófico, como é o que a gente está observando agora, né? Professor, uma boa noite da minha parte também. Eu queria entender mais sobre esse fenômeno da liquefação do solo. O que é isso e por que ele pode ocorrer e o quão há o risco disso ocorrer e o perigo para a população de Myanmar? Bom,
Quando a onda sísmica ela é uma vibração, é algo que está chacoalhando o solo. E, às vezes, devido a esse chacoalho que a energia do terremoto provoca, ele faz com que esse solo mais superficial ele se comporte momentaneamente como um líquido. Ele perde o que a gente chama, uma propriedade chamada de coesão, que faz com que a gente consiga segurar as rochas, né? Então, esse solo mais superficial, ele sofre esse efeito momentâneo de liquefação. Ele perde as propriedades que ele vira um sólido e, momentaneamente, ele vira um líquido. Então, pelo fato dele virar um líquido momentaneamente, existe o risco de o que estiver construído em cima dele afundar. Então, você tem grandes problemas estruturais em prédios, principalmente em regiões próximas ao rio. Existe um rio na região que a gente viu até uma ponte que foi destruída e que nessas regiões são muito suscetíveis a esse tipo de fenômeno, que é uma interação das ondas sísmicas com esse solo mais superficial, e essa vibração transforma o solo, dá um chacoalho no solo que ele simplesmente se torna líquido. E aí, se ele se torna líquido, ele não sustenta mais o que está em cima, né? E todas as construções civis, ou grande parte delas, são afetadas. Então, é um fenômeno que acontece em regiões próximas ao epicentro e em algumas condições favoráveis de solo e, às vezes, o solo às vezes está saturado com água, o que piora um pouco a situação também. Professor, eu te pergunto agora, qual é o poder de destruição de um terremoto de magnitude 7,7, como foi esse que atingiu a região? Ele é um terremoto de grande poder destrutivo e te pergunto também se existe risco de novos tremores acontecerem. Bom, vamos lá. Você tem uma ideia do poder de destruição de um terremoto desse? A ruptura, a gente imagina às vezes que o foco do terremoto é um ponto, né, na superfície. Essa ruptura, esse rasgo, digamos assim, que essa parte da Terra sofreu, foi uma região afetada de aproximadamente 350 quilômetros. Então, a falha se estendeu por 300 e poucos quilômetros, e em algumas regiões da falha, lá em alguns quilômetros de profundidade, o deslocamento local, na profundidade de alguns quilômetros, chegou a 5 metros. Claro que quando isso chega à superfície é um pouco menor, mas você viu aí já várias expressões em superfície em que você tem deslocamento do solo de vários centímetros e, em alguns cantos, até dezenas de centímetros. Com isso, o que é que isso quer dizer? Você, quando tem esse tipo de destruição, você tem um dano estrutural em muitas partes da infraestrutura básica de um país. Transmissão de energia, transmissão de gás, telecomunicações, as estradas ficam desconectadas, porque você às vezes não tem mais estrada, a estrada mudou de lugar, sem falar na parte da destruição causada por todos os que a gente observa aí, todos os prédios. Então, à medida que os trabalhos de resgate vão avançando, a gente começa a ter mais notícia do real estrago desse tipo de terremoto, tá certo? Tá certo, professor. Muito obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação do fenômeno. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, satisfação, obrigado pela oportunidade e boa noite. Boa noite.